Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com buttercream. Vamos falar aí um pouquinho sobre organização e planejamento, né? Principalmente para uma agenda que a gente tem que cumprir para fazer a entrega dos nossos bolos, né? Então, Bruna, eu trabalho com bolo, por onde eu tenho que começar a me organizar, né? E aí eu falo para você que o principal fator da sua organização vai vir primeiro da sua agenda. A sua agenda que você vai montar lá com o seu cliente, bonitinho, você vai fechar suas encomendas. É daí que parte todo o princípio da sua organização e do seu planejamento, né? Então, você precisa estar lá com a agenda montada. E o cliente me ligou no dia e falou assim, eu quero um bolo de 2 andares para amanhã, às 10 da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esses riscos aí no nosso planejamento, na nossa organização. Então, tudo começa, gente, pela agenda. Eu vou dar a minha experiência. É o mais correto a fazer? É isso? Só esse é o certo? Gente, cada profissional tem que encontrar o seu certo. Eu vou te falar a minha experiência e aí você encaixa aí no que vai funcionar melhor para você aí no seu trabalho, tá? Na sua cozinha. Então, o que eu fazia? Eu fechava a agenda sempre com 1 semana de antecedência. Você não conseguia entrar na minha agenda depois de 1 semana por conta de todo o meu planejamento. Isso eu aprendi tarde demais, tá? Eu trabalhei pouquíssimo tempo, assim, sendo tão organizada, porque a minha vida antes era uma bagunça, né? O cliente, se ele me ligasse um dia antes, eu pegava a encomenda. Se ele me ligasse no dia, eu tentava pegar a encomenda. Por isso que eu tinha tanta dor de cabeça, né? Então, assim, eu aprendi isso tarde demais. Se eu tivesse aprendido isso lá no meu começo, eu não teria sofrido tanto. Então, é bom eu falar isso aqui para vocês, né? Então, eu fechava a minha agenda com 1 semana de antecedência. O cliente não entrava mais depois dessa semana, porque eu não conseguia me organizar. Eu sempre trabalhei sozinha dentro de uma cozinha de um apartamento, né? Então, eu precisava... tirando a parte lá que eu tive uma cozinha legal, industrial, mas foi pouquíssimo tempo. A maioria do tempo que eu trabalhei foi dentro de uma cozinha de um apartamento. Então, eu trabalhava sozinha e eu precisava dessa organização. Então, com 1 semana, eu fechava a minha agenda. Não entra mais. Por quê? Eu dividia tudo em dias, né? Então, assim, segunda-feira, normalmente, a gente não tem muita encomenda. Se tem, é uma coisinha ou outra. E aí, se tivesse segunda-feira, eu encaixava no planejamento da semana passada, tá? As compras, né? Toda essa parte. Mas a minha segunda-feira, ela era dedicada para eu fazer todo o meu plano de ação, todo o meu plano de ataque e as minhas compras. Bruna, o que é um plano de ação? Gente, um plano de ação é uma coisa que a gente aprende na faculdade de gastronomia, deve aprender também em faculdade de pós-graduação de confeitaria, panificação, mas eu aprendi isso na gastronomia e eu trouxe isso muito forte para mim, para qualquer fase da minha vida que eu trabalhei, isso eu sempre tive. A gente chama isso de plano de ação ou plano de ataque dentro da cozinha. A gente vai pegar tudo que a gente tem que fazer e vai escrever. Você gosta do digital? Escreve no computador e imprime, coloca na sua cozinha depois, mas eu sempre fui muito visual de escrever ali no papel. Então, assim, eu tinha cadernos e cadernos, porque aí acabando minha produção eu ia descartando os cadernos. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu começava lá, plano de ação, semana do dia tal ao dia tal, né? E aí eu começava a escrever as encomendas, todas as encomendas que eu tinha, e aí eu começava a esmiuçar essas encomendas. Então, eu tenho X de massa amanteigada de baunilha para fazer, Y de massa de chocolate para fazer, tantos quilos de recheio de brigadeiro, tantos quilos de recheio de cream cheese, tantos quilos de ganache, preciso fazer geleia tal. E eu escrevia tudo das porções, exatamente como eu precisava, tá? Porque aí eu conseguia visualizar um pouco melhor isso. Então, o plano de ataque, ele realmente é um plano de ataque do que a gente tem que fazer durante a semana. Eu tenho que escrever certinho quais as encomendas que eu tenho para fazer de cada dia e como que eu vou me organizar. Então, eu me organizava dessa maneira e na segunda-feira eu escrevia todo o meu plano de ataque e eu ia às compras. Por quê? Sempre trabalhei na cozinha do meu apartamento, muito pequenininho, onde eu tinha uma portinha de armário de estoque só. Eu não tinha um grande espaço para guardar 1 milhão de farinha, de açúcar, de leite condensado. Eu não tinha.
né? Então eu precisava fazer uma compra semanal, eu não conseguia fazer uma compra aí para 2, 3 semanas, né? Então toda semana eu ia no mercado. E aí, gente, tem aquele problema, se eu não me organizo, aí eu tô lá na quarta-feira, putz, acabou meu ovo. Aí eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e comprar ovo. Tudo bem que a gente tem aí facilitadores hoje em dia de pedir um Rappi, um iFood, qualquer aplicativo, coisa, né? Um aplicativo para chamar o que a gente precisa, mas atrapalha, porque até chegar o ovo eu parei minha produção de massa, né? Então as compras, elas são um dia fundamental. E o que vai mandar na compra? O plano de ataque, né? O meu plano de ataque, porque eu vou saber quanto de massa eu vou fazer, quanto de recheio eu vou fazer, e a partir disso daí, eu tiro todos os ingredientes que eu preciso para fazer as minhas compras. Eu consigo exatamente, né, tirar os ingredientes. Hoje, a gente tem um facilitador, assim, que é um negócio incrível, que eu não tinha, infelizmente, eu queria ter tido isso na época que eu fazia a produção, mas hoje os nossos alunos têm um facilitador incrível, que é a planilha do Fê. Né? A planilha do Fê, ele bolou um negócio muito louco, que ela te fala exatamente lá, então eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro para fazer, eu escrevo 15 centímetros lá em cima, e ele já me dá quantos quilos de massa amanteigada, quantos gramas de recheio, quantos gramas de calda, quantos gramas de cinta de contenção e quantos gramas de buttercream. A planilha me dá tudo. E aí o aluno só escreve lá, pá, e pronto, fiz as compras. Faço assim. Mas, sem desperdício também, né? Sem desperdício, porque às vezes a gente... eu vou comprar, sei lá, 10 quilos de manteiga. Pô, mas eu só vou usar 2. Desperdício e espaço, né? Às vezes a gente não tem espaço, não tem grana para pagar tudo isso de uma vez só. Principalmente quando a gente está começando. Principalmente você está na sua casa e tudo mais. A gente sempre trabalhou fazendo de casa, né, amor? A gente sempre trabalhou fazendo de casa. Então, assim, isso é muito importante, gente. O plano de ataque é um negócio que é indispensável para qualquer pessoa que trabalha com cozinha. Porque ali você vai escrever tudo o que você vai fazer. Então, comecem pelo plano de ataque. Né? O plano de ataque, vou lá escrever plano de ataque, vou escrever as minhas datas e eu vou começar a escrever bolo por bolo que eu tenho que entregar. E aí depois eu vou esmiuçar isso tudo, né? Tanto de massa amanteigada de baunilha, tanto de chocolate, tanto de recheio X, tanto de recheio Y. E aí eu vou escrever as datas certinhas de tudo que eu vou fazer, tá? Amor, acho que um ponto só importante da gente comentar, né? Que você falou, você fechava a agenda para semana, assim, você já fazia o planejamento. Mas é legal a gente só pontuar, né? O pessoal que está começando e tudo mais, às vezes nem tem encomenda, então tem que balancear, né? Pegar, acho que você vai entrar aí na parte de produção, quanto tempo até poder fazer o bolo, para ter esses prazos, né? Exato, né? Então... Assim, gente, você está começando, se o cliente te ligar na quinta-feira querendo um bolo para sábado, nunca que você vai falar não para ele, tá? Eu já estou falando possível, de uma... né? É super possível da gente fazer. Eu estou te falando aí, o começo de uma agenda que já tem quem tem aí uma certa demanda de encomenda. Para quem não tem nada, vamos falar aí sobre a produção, você vai entender onde encaixar um pouco melhor isso, tá? Então, agenda, compras, e vamos agora falar de produção. Produção. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até tensa, às vezes, de falar desse negócio, né? Eu sempre fui uma professora que bateu muito na tecla de que um bolo precisa de 12 horas de descanso, no mínimo, na geladeira. E ponto, tá? Ele precisa. Não adianta você falar para mim que com 3 horas... com 3 horas tá perfeito. Vai botar esse bolo na rua, no carro para entrega, pra gente ver se tá perfeito. Então, assim, eu, Bruna, como professora, de todos os bolos errados que eu já fiz na minha vida, o equilíbrio que eu achei foram 12 horas no mínimo na geladeira, tá? E ponto. Não vai estragar, gente, se seu bolo estragar em 12 horas. É porque tem alguma coisa muito errada aí no meio desse caminho. Então, eu vou falar para vocês como eu fazia a minha produção. Então, segunda-feira era o quê? O dia das minhas compras, né? E aí, eu começava... eu me dividia sempre assim. Segunda-feira eu fazia as compras, mas eu tinha que ver os dias da minha encomenda. Então, assim, se sexta e sábado é o dia que a gente mais pauleira, né? Domingo, normalmente, a gente não trabalha.
o cliente que falava para mim, Bruna, eu quero que entregue meu bolo no domingo, eu falo assim, olha, então você pode retirar no sábado, o bolo vai ficar ótimo na sua geladeira, tá tudo certo. A gente só não trabalha assim com flores naturais muito sensíveis de um dia para o outro, porque ela acaba morrendo na geladeira. Mas se o cliente quisesse um bolo para domingo, eu falava para ele retirar no sábado, a não ser que fosse um projeto muito grande, né? A não ser que o cliente falasse assim, é um casamento, eu quero um bolo de 3 andares, com as minhas flores naturais, tudo decorado, e eu abri essa exceção, não tinha problema nenhum, porque é um projeto muito grande, é um casamento. Como que você vai falar para o casamento que você não faz a entrega no dia da festa, né? Então, eu não atendia os clientes de domingo, os clientes que iam retirar bolos pequenos, né, de festas normais, festas pequenas, mas se eu tivesse alguma encomenda muito grande, de bolo de andar, principalmente, que eu tinha que montar, eu tinha que decorar, entregar, eu entregava no domingo sem problema nenhum para o cliente, tá? Mesmo porque é um projeto muito grande, a gente nunca vai perder um bolo de 3 andares, porque é um bolo caro, né? Que confeiteira que, gente, não recusa em bolo de andar, porque é no bolo de andar que a gente ganha dinheiro. Também, né? Também. Então, eu sempre separava a minha produção da seguinte forma. No dia 1, mas isso é o quê? Terça, quarta? Depende de que dia você tem aí mais encomendas. Você vai ter que encaixar isso daí, tá? Então, no dia 1, eu fazia todas as minhas produções de massas e recheios. E aqui, gente, o fator mais importante, primordial para quem trabalha sozinho, é saber a quantidade ideal do que você vai colocar no seu cardápio. A gente vai ter uma live que a gente vai falar só de cardápio, né, amor? Vamos falar, eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto agora. Mas isso daqui é de extrema importância. Por quê? Eu tenho 10 bolos para entregar essa semana. Só que no meu cardápio, eu tenho 10 tipos de massa diferentes e 20 tipos de recheio diferentes, onde o cliente faz a combinação dele. Pensa. Aí, calhou dessa semana, as 10 massas que você tem que fazer, os 10 bolos que você tem que entregar, é um com cada massa. Imagina como você vai ficar louca. Porque, gente, se a gente tem, sei lá, 3 tipos de massa na nossa produção, vamos pensar assim, eu tenho 3 tipos de massa. Né? Tenho 10 bolos, vai daí 4, 3, 3. Vamos colocar assim. Pô, eu pego 3 receitas de uma vez e eu bato 3 receitas de uma vez. Né? Eu pego 3 e, bati tudo e coloquei tudo no forno. É diferente de eu ter que bater uma massa, lavar tudo, ir lá assar uma massa, fazer mais uma massa, lavar tudo, colocar no forno. Gente, tá? Então o cardápio... Fica improdutivo, assim, fica, né? Totalmente improdutivo. Principalmente, os 20 recheios. Cara, 20 recheios. Imagina, sei lá, você tem 12 à base de brigadeiro, 6 à base de ganache e 2 de recheio frio, de bater na batedeira. Né? Olha o tanto de dor de cabeça que você vai ter. A gente vai falar mais para frente em outra aula só sobre cardápio, tá? Não se preocupem com isso, a gente vai ter uma aula só sobre cardápio. Mas é importante você saber que para você ter essa produção enxuta, você tem que saber o que você está fazendo. Se você pegar 10 massas para fazer, você está lascada, tá? Lascada. E eu sei, porque eu já fiz isso. Eu já tive um cardápio uma vez que eu tinha chiffon, pão de ló, massa amanteigada e massa à base de óleo. E assim, uma de cada sabor, viu? Eu tinha bolo de cenoura, eu tinha red velvet, eu tinha manteigada de chocolate, eu tinha manteigada de baunilha, eu tinha chiffon de chocolate e baunilha e tinha pão de ló. Pensa, eu ficava louca, assim, pirada, totalmente pirada. Então isso daqui não funciona, a não ser que você tenha, assim, uma produção gigantesca, mas nem quem tem produções gigantescas vão pensar aí em grandes redes, né? Em grandes redes Sodier, Amor aos Pedaços. Quando você vai lá na vitrine deles, o que tem para você comprar de bolo? Eles só tem massa de chocolate, massa de baunilha e, sei lá, uma massa de nozes. Às vezes. Então, assim, até eles que trabalham em grande escala fazem, né, enxugam isso daí. E aí a base do recheio, eles sempre seguem um padrãozinho, né, sempre igual. A gente vai falar mais de recheio lá, de cardápio de recheio mais para frente. Mas é importante que para você saber fazer essa organização aqui, que seu cardápio seja o mais enxuto possível, tá?
Porque quando a gente trabalha sozinha na cozinha, ó, a gente se lasca. Imagina o tanto de louça se você tem um tipo de cada massa. Então, no dia 1, eu fazia só massa e recheio. Ponto. Amor, só um minutinho. O Instagram novamente... Ele derrubou? Derrubou, mas... tinha umas 1.400 pessoas no Instagram. Agora tem 900, mas assim, talvez não tenha caído todo mundo. Mas o pessoal tá no YouTube. Acho que eu só vou colocar um recadinho pro pessoal ir pro YouTube. Instagram tá de sacanagem faz tempo, Instagram, né, amor? E eu não tô nem ouvindo música hoje. Nem é por causa disso. Não é nem culpa minha. Instagram. Peraí, gente. Posso cantar? Pode, canta aí, amor. Comozão. Deixa Calma eu aí. terminar de falar. Não, segura aí, porque senão o pessoal vai perder. É que eu perco minha linha de raciocínio. Não, então fica falando na cabeça, assim, pra você não esquecer. Ai, eu já não sei nem onde eu tô. Calma aí. Beleza, amor. Vai aí, eu... Posso? O pessoal... Bom, o pessoal é mais rápido do que eu. Um monte de gente já tinha migrado e tal. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Então, no dia 1, massa e recheio. Bruna, como você fazia isso? Gente, então eu assava todas as minhas massas, né? Tudo que eu tinha que fazer, de acordo com o dia que eu tinha para entregar. É assim, mas eu tinha muito movimento sexta e sábado, então eu meio que me organizava com isso daí, tá? Então, eu fazia todas as minhas massas e eu embalava, né? Tirava da forma quando ela estivesse fria, embalava no plástico filme, geladeira, tá? Deixava tudo organizadinho na geladeira, assim como os meus recheios. O recheio, a maioria dos recheios, né? Ganache ou brigadeiro, que sempre foi a base que eu gostei de trabalhar, isso não vai para geladeira, se a gente vai fazer a montagem logo no dia seguinte, tá? Então, vai ficar 2, 3 dias fora aí, tudo bem, a gente coloca na geladeira. De um dia para o outro, a gente pode deixar fora da geladeira mesmo, porque ganache fica totalmente inviável de mexer, de manipular se ela estiver gelada. Brigadeiro também, né? Então, eu sempre deixava isso fora da geladeira, sem problema nenhum, porque tem uma concentração muito alta de açúcar, de gordura, e ele não estraga assim tão facilmente fora da geladeira. Então, eu fazia lá todas as minhas massas e os meus recheios no dia 1. Armazenava tudo bonitinho, tudo certinho. No dia 2, eu fazia montagem de tudo isso. Então, eu ia lá, eu cortava todas as minhas massas, eu já tinha a minha calda, o meu recheio, tudo certo. Eu ia lá, fazia a montagem de todos os meus bolos, tudo para geladeira. Porque isso gasta muito tempo. Imagina, sei lá, eu tenho 10 bolos para entregar, para quem trabalha sozinha aí, num dia só, é bastante bolo, né? A gente, pauleira, né? Eu tenho 15, 20 bolos. Sei lá, eu acho que, não sei, o máximo que eu devo ter entregue no final de semana foi uns 20, 25. Sei lá, sei que ficava uma loucura. Sem dormir, né, gente? Aí é um negócio muito louco. Então, a gente entregava, mas ficava meio maluca, meio biruta. Então, assim, eu fazia toda a montagem no dia 2 para ter esse descanso na geladeira. Porque, para mim, eu precisava muito dessa segurança, do bolo ficar muito estruturado, muito geladinho, porque quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais tudo vai se aderindo, né? A massa, o recheio, a calda, e ele vai ficando mais compacto. E fora que, gente, um bolo de um dia para o outro sempre mais gostoso, né? Então, o sabor dele, ele também ia se intensificando, né? Então, isso para mim sempre foi o ideal, né? Um bolinho montado na hora, gente, tem gosto de, né? Legal, tá gostoso, mas o bolo de um dia para o outro é muito mais gostoso. Então, no dia 2 eu fazia montagem. E aí, no dia 3, eu fazia decoração e entrega. E aí eu espatulava o bolo, porque, né, quem trabalha com Burger Queen já sabe que ele precisa ficar gelado, então eu espatulava tudo, colocava tudo na geladeira. Na hora que ele gelava, eu tirava, fazia todas as decorações e todas as entregas, porque eu só entregava bolo gelado. Tá? O bolo gelado, ele precisa, para mim, é o mais seguro que existe para fazer entrega de bolo, tá? Ele tem que estar gelado.
E aí eu fazia tudo isso no dia 3. Agora, vamos falar. Bruna, eu preciso seguir os 3 dias? Sei lá, se eu tenho 2 bolos para entregar, não precisa. Para você fazer a montagem do bolo, e isso para mim é o que tem que estar na sua cabeça. Para você fazer a montagem do bolo, você precisa ter uma massa e um recheio que já estejam frios. Você não pode assar, tirar do forno, cortar e montar, porque você vai ter uma massa que não está estruturada ainda, tá? Ela está muito fofa, o recheio ainda está muito mole, está muito quente, ele vai derreter a minha cinta de contenção, que é de buttercream. Então, assim, muito perigoso. Então, mas assim, se eu pegar... hoje são 10 horas da manhã, eu vou assar minhas 2 massas, eu vou fazer meu recheio e pronto, tá pronto. Em 2 horas isso tá pronto, meio-dia tá tudo pronto. Pô, umas 3 horas da tarde você já pode fazer todas as suas montagens, porque já vai estar frio, né? O que eu bato muito na tecla são as 12 horas na geladeira. Tá? Antes do quê? Antes da decoração. Tá. Montou 12 horas Montou 12 horas na geladeira. Tá, isso para mim é o mais importante. E aqui só lembrando que a parte da montagem, você vai demonstrar. Eu vou demonstrar na isso maratona. Durante a maratona. Sim. Vai ficar mais claro para o pessoal isso que você está fazendo, claro. né? Isso que eu estou fazendo vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês, mas é bom vocês irem anotando tudo já que eu estou falando, porque depois as peças começam a se encaixar, tá? Por isso que a gente chamou de aulas de aquecimento, né? Sim. Para chegar mais preparado, né? E aí depois, na hora que vocês realmente vão ver na prática, vocês vão falar, era disso que eu estava falando, tá? Então, assim, o mais importante para mim, para fazer a montagem, é que tudo já esteja frio. Então, assei, deixei lá 2, 3 horinhas, já esfriou, pode cortar, pode montar sem problema nenhum. Você não precisa fazer essa sequência. Essa sequência é uma sequência de organização, né? Organização para quem trabalha principalmente sozinha e tem uma produção muito, muito grande já, né? Que já está atendendo um número bom de encomendas e precisa se organizar na cozinha, tá? Então, isso daqui é muito legal por isso. Agora, você tem pouca encomenda ou até você quer fazer as massas e os recheios e montar tudo no mesmo dia, porque você acha que seu produto vai ficar mais fresco, melhor, não tem problema, tá? O mais importante é que tudo esteja frio antes de você fazer essa montagem do seu bolo, tá? Para o bolo não desestruturar. Eu já fiz, assim, de tirar quente, mesmo com a massa manteigada certa, o recheio na textura certa, eu já falei assim, vou montar um bolo aqui nas pressas para ver o que sai. Então eu tirei a minha massa do forno, meu brigadeiro quente, cortei a massa, assim, conforme eu conseguia pegar, né? Não tão quente ainda, mas ela ainda estava morna. Para quem trabalha com massa manteigada, sabe que ela quente, ela é muito fofa, muito sensível, né? Ela quebra muito fácil se ela estiver quente. Então, por isso que ela precisa estar frio. Mas eu montei um bolo quente e coloquei na geladeira e, assim, o transporte foi um desastre. Então, eu já fiz, acho que, todas as cagadas que vocês podem imaginar, né? De teste. E não dava certo, não. Então, eu me achei nesses 3 dias aqui, eu fazia dessa maneira. Mas é importante você saber que se estiver tudo frio, você pode montar o bolo sem problema nenhum. Mas o mais importante para mim são essas 12 horas do bolo montadinho na geladeira, que ele precisa desse descanso. O bolo espatulado com buttercream também, né? Aqui no 3º dia, quando eu fazia a decoração, eu espatulava e esse bolo precisava ir no mínimo de 1h30 na geladeira para ele ficar firme o suficiente para eu fazer toda a decoração que eu queria, tá? Então, eu tinha que ver todos esses processos para ir seguindo o meu dia. Amor, deixa eu fazer algumas perguntas que estão na minha cabeça aqui. Uhum. Talvez seja dúvida do pessoal. No Instagram, como tá com pau, não tá com comentários, nada. Tá. Mas eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que eu já tenho, sei lá, eu conheço a minha produção, ou então eu tenho um achismo, uma percepção inicial, que tal bolo, tais bolos e recheios saem mais. Tá. Você recomenda, tipo, deixar uma prévia de massa assada, alguma coisa assim, ou congelada e recheio, alguma coisa assim? Você acha que é legal para tentar minimizar esse tempo e eu conseguir aceitar alguma encomenda assim de última hora? O que você acha? Eu aprendi com o tempo, gente, eu aprendi depois que uma cliente me ligou no dia, ela me mandou um WhatsApp. Bruna, minha encomenda tá chegando e eu tinha esquecido da encomenda dela, né? Esquecido completamente da encomenda dela, eu não tinha anotado a encomenda dela. A hora que ela me mandou o WhatsApp, Bruna, cadê a minha encomenda? Eu quase caí para trás. Eu comecei a entrar em pânico. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
E aí eu dei a sorte, né? Eu dei uma sorte que eu tinha uma massa e um recheio congelados. E aí eu falei para ela, expliquei, dei uma desculpa para ela, X, né? Aí a gente se vira nos 30 para dar desculpa, né, gente? Aí dei uma desculpa para ela e falei assim, olha, eu me compliquei aqui e tal, vou te entregar daqui 2 horas. E aí eu aproveitei o que eu tinha gelado, rezei pra caramba, como já estava tudo gelado, eu montei e entreguei para ela, sei lá, depois de umas 3 horas. E aí eu consegui. Então, depois desse dia, né, depois que aconteceu isso comigo, eu sempre tinha uma reserva de bolo no congelador. Mas eu não tinha uma produção, tá? Massa já cortada? Tudo cortadinho. Tá. Então, assim, bem embalado. Gente, sempre que a gente vai congelar, a gente também vai ter uma aula só de congelamento, tá? Fique tranquilo. Sempre que eu ia congelar sempre que a gente vai congelar alguma coisa, isso precisa estar muito bem embalado. A gente vai ter uma aula de congelamento e descongelamento. Sim, vamos ter uma aula só sobre isso. Então, assim, tem que estar muito bem embalado primeiro, para não pegar cheiro de qualquer outra coisa que tem no seu congelador, para essa massa não ressecar e para essa massa não ficar com gosto de geladeira, porque fica. Se não tiver muito embalado, fica e ela fica horrível. Então, assim, muito bem embalada, etiquetada, tudo bem certinho. Pode congelar qualquer tipo de massa já pronta, pode congelar qualquer tipo de recheio, a não ser que ele tenha amido de milho como base, como espessante, né? Porque depois ele perde meio a textura, você não consegue mais rechear esse bolo direito. Mas assim, eu sempre tinha. E aí eu sempre tinha aquele que saía mais, sabe? Esse daqui, sei lá, 4 leite, geleia de frutas vermelhas e massa de baunilha sempre sai muito. Eu tinha esse. Né? Então eu mantia lá para se acontecer alguma coisa ou até, sei lá, de um cliente que eu gostava muito, não ia deixar o cliente na mão, se ele me ligasse no dia anterior, eu sabia que se eu tinha tudo pronto, era montar rapidinho para no outro dia decorar ele e entregar para ele, tá? Então eu sempre tinha uma reserva, mas não era uma reserva grande, porque eu trabalhava em casa, né? Eu tinha um congeladorzinho de reserva, né, além da minha geladeira, então eu não tinha muito espaço para fazer isso. Então eu sempre deixava ali um plano B, mas não era uma grande produção. Tá, não, legal. Vai falando que eu vou lembrar aqui. Tinha mais uma assim que eu queria. Tem mais uma que é o seguinte. Você fala ali da parte de montagem, depois decoração e tal. Sempre surge uma dúvida do seguinte: montagem. A gente vai falar isso mais na maratona, mas só para esclarecer para o pessoal, você faz prensagem do bolo para poder deixar ele armazenado? O que você faz aí? Vamos deixar uma coisa clara, tá, gente? A montagem do bolo dentro da forma ou dentro de um acetato, isso é a montagem de um bolo. Isso não é um bolo prensado. Uma vez uma seguidora mandou para mim na caixinha, falou assim, Bruna, uma pessoa X me chamou de burra porque eu falei para ela que eu montava o bolo na forma e isso não era prensagem, e ela falou que era prensado sim. E aí eu falei assim, bom, vamos esclarecer alguns fatos. Primeiro que essa pessoa é muito mal educada, que chamou de burra, né? Mas, gente, quando a gente prensa alguma coisa, eu sempre dou o exemplo do hot dog. Vocês já comeram hot dog prensado? Como que é um hot dog prensado? Né? Você vai lá na barraquinha do hot dog, eles fazem seu dog lá e você fala, você quer prensado ou não? Aí você fala, quero. Ele vem com aquela chapa e amassa o hot dog. O hot dog ele fica todo compacto. Isso é prensar. Nossa, é uma delícia, hein? Eu não gosto. Eu adoro. Eu não gosto de prensado, não. Bom, adoro. Prensadinho. Ainda mais se colocar aquele queijo parmesão em cima, assim, aí prensar na chapa. Fica uma delícia. Não. Eu adoro. Bom, tudo bem. Vamos lá. Aí, isso é prensar. É quando a gente joga um peso e amassa, porque a gente quer compactar o que está ali dentro. Quando a gente faz a montagem do bolo da forma, a gente só está montando. Eu não amasso o bolo, né? Eu só monto, né? E isso vai ficar muito claro para vocês do jeito que eu faço na maratona, que eu vou mostrar exatamente como eu faço a montagem do bolo. Quando a gente quer prensar o bolo, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal da pasta americana não faz mais isso, porque eu aprendi a prensar bolo com um professor de pasta americana, né? Há, sei lá, 9 anos atrás, muito tempo atrás, nem sei quanto tempo faz. Mas ele me ensinou, ele montava o bolo no aro com acetato, igual eu monto hoje, só que ele pegava peso e colocava em cima do bolo. Tá? Ele embalava com plástico filme, pegava uns livros, o que ele tinha, assim, e colocava em cima do bolo porque ele queria fazer peso. Porque ele queria compactar esse bolo para depois ele cobrir com pasta americana e ficar tudo certinho.
né? Para o bolo ficar todo espremidinho ali dentro, né? Então, isso é a prensagem do bolo. É quando a gente joga peso em cima para o bolo ficar tudo compacto. Eu acho que a galera de pasta americana não faz mais isso hoje, porque eles fazem toda a blindagem com ganache, tá? Eles já tem outra técnica melhor para eles. Mas a prensagem do bolo é essa, né? Você jogar peso em cima. Você montar um bolo dentro de um acetato ou dentro de uma forma, isso não é prensagem, isso é uma montagem de um bolo, tá? É montagem de bolo só para ele ficar reto e estruturado. Só para ele ficar reto e estruturado, bem bonitinho, para quando você tirar, você não tem que ficar acertando o bolo, né? Cortando pedaço ou jogando creme para ele ficar reto. Não, o bolo já está perfeito, reto, porque ele foi montado ali dentro daquele jeito, tá? Então você não tem problema com o bolo, né? É isso, é só uma montagem. A gente não joga peso em cima desse bolo. Tá. Show? Show. Então, gente, lá no meu terceiro dia eu fazia toda a minha espatulagem e decoração de bolo, né? Eu seguia aí toda uma... Começava espatulando tudo, espatulava tudo, jogava tudo na geladeira e aí depois eu vinha decorando, né? Do primeiro até o último, de acordo com a minha agenda de entrega, né? Então eu começava, sei lá, esse cliente vai vir às 9 da manhã, esse cliente vai vir meio-dia, esse também. E aí eu ia me acertando com os horários da minha agenda. E importantíssimo, né, na nossa organização é sempre deixar um tempinho, gente, para tirar foto. Porque não adianta... Ah, legal, o cliente pode te mandar uma foto, mas não é a sua foto que você aprendeu a tirar ali no seu cantinho, que está organizado, que está limpo, que está iluminado, para você colocar isso como portfólio. Porque se a gente não tirar foto, a gente não vende, né? A gente precisa de ter esse portfólio. Então, sempre deixar um tempinho... Se a gente não se organiza, fica desesperada, já era. Você não tira foto de nada e não vende nada, né? Então, essa organização sempre muito importante. Então, guardar aí o bolo sempre tem que estar pronto, impecável, sei lá, 15 minutos, 10 minutos antes do cliente vir retirar. Porque aí você tem esse tempinho, ele tá chegando, você pega o bolo, tira da geladeira, tira a foto bem linda do bolo, embala, põe na sua caixa e entrega para o seu cliente. Sempre faz essa organização. Né? Ou então, se você vai mandar para o seu entregador, para o motorista, para o Uber, sei lá quem vai entregar para você, tudo certinho. Né? Eu entregava tudo, a maioria assim, dos meus bolos eu entregava de Uber. Né? Quando eu aprendi a fazer bolo certo, né? Porque quando eu não sabia fazer bolo, Jesus amava. Só eu entregava e só eu chorava em cima do bolo. Mas depois do momento que eu aprendi a fazer bolo certo, colocava na mão do Uber e ia maravilhosamente bem. E aí eu organizava isso com as minhas entregas para o meu dia ficar mais tranquilo. Ah, Bruna, mas o bolo espatulado, decorado, pode deixar na geladeira, ele não vai rachar, não vai trincar. O Butter Queen, gente, ele não racha nem trinca por ressecamento, tá? A gente vai ter também uma aula só falando disso, tá? Que eu vou mostrar em exemplos para vocês o que racha, o que não racha, o que faz acontecer. Mas o bolo espatulado com Butter Queen, ele pode ficar na geladeira. O Butter Queen, ele, por conta da gordura natural dele, da manteiga, ele acaba deixando esse bolo impermeável. Então, ele não pega, a umidade que vem de fora não entra no bolo. Então, ele protege, né, a cobertura protege o que está lá dentro, protege o meu bolo, deixando o meu bolo úmido, com a validade até um pouco mais longa. Então, pode deixar na geladeira sem caixa, tá? Sem problema nenhum. E aí, eu ia fazendo as minhas entregas de acordo com os horários que eu tinha para seguir. E aí depois a gente arrumava a cozinha, tá louco. Amor, seguindo esse planejamento, acho que é legal, dá um pouquinho para cá, só para pessoal. É legal quando você numera assim, né? 1, 2, 3, fica bem claro das etapas para poder seguir e tudo mais, né? Quando chega na última etapa, que é a parte de decoração e entrega, decorou. Você pode decorar num dia, deixar na geladeira e entregar só no outro? Ou decorou, já tem que sair para entrega? Depende. Como que funciona? Da decoração, tá, gente? Depende muito da decoração que você vai fazer. Então, vamos falar aí de decorações isomalte. Né? Fiz aquela coroa de isomalte linda, maravilhosa, transparente. E aí eu coloquei ela na geladeira de um dia para o outro. O que acontece com o isomalte? Com o tempo, né? Ele começa a ficar opaco. Ele de translúcido, ele começa a fazer umas manchas brancas e essas manchas vão se espalhando. Então, assim, o isomalte não tem jeito, tá? Ele não vai derreter, mas ele começa a criar essas manchas brancas. Então, o isomalte, ele é uma decoração para ser feita na hora, colocada em cima do bolo e entregue para o cliente, para ele já ir para a festa dele. Porque com o tempo ele vai ficando esbranquiçado.
O isomalte leitoso, que é aquele isomalte que a gente coloca corante branco e depois vem com a cor, que ele fica com a cor opaca, ele não fica translúcido, ele tem uma duração muito mais longa. Mas aí a gente só coloca o isomalte no bolo no dia da entrega, não deixa na geladeira, porque ele também pode ficar opaco, ele vai ficando feio. Outra decoração, flor natural. Flor natural, de um dia para o outro na geladeira, algumas flores morrem ou queimam. Rosa, astromélia, essas flores que são bem sensíveis, elas começam a murchar. E aí já era, né? A decoração vai ficar horrível. Então, também. O que você pode fazer de um dia para o outro é já deixar o bolo espatulado, quinado, limpo, já ter feito, sei lá, o meu cliente quer que eu pinte, que eu pincele, faça trabalho de esponja, alguma coisa assim com o Buttercream, um trabalho de bico, e depois venha com uma cascata de flores. Faz tudo o que você tem para fazer, deixa ele pronto na geladeira e no dia você só aplica as flores, né? E já entrega para o cliente. E dependendo do tipo de recheio também? Ou não? Morango fresco é mais sensível, né? Quando a gente está trabalhando com morango fresco, é legal a gente já fazer a montagem no dia e já entregar no outro, né? Então, fiz aqui a minha montagem, ó, no dia 2, ele ficou 12 horas na geladeira, no dia 3 eu já vou decorar e entregar para o meu cliente. Não vou ficar com esse bolo 2 dias na minha geladeira para depois entregar para ele, porque o bolo com morango fresco, ele vai ter uma validade mais curta, aí de 3, 4 dias, né? Não é uma validade aí de 5 dias igual aos outros bolos. Então, morango fresco também não é muito legal. Bolo decorado com fruta fresca, né? Isso a gente sempre coloca no dia, gente, para ficar o mais lindo possível. Para a fruta não murchar na geladeira, não ficar feia, não ficar escura. Então, esse tipo de decoração. Macarrão também, o macarrão, ele pega a umidade da geladeira quando ele está exposto no bolo. Fica murcho, né? Ele vai ficar murcho de qualquer jeito. Mas ele fica, sei lá. Mas ele fica melado. Ele começa a esfarelar. Então, ele não fica bom também. Então, assim, algumas decorações, gente, a gente tem que colocar no dia. Então, assim, é um bolo listradinho, é um bolo de trabalho de bico, é um bolo até com chocolate sale, né? Não tem problema nenhum, pode fazer, deixar de um dia para o outro na geladeira, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, flor natural, macarrão, isomalte, tudo isso estraga na geladeira. Semana passada, numa das lives, você decorou um bolo com folha de ouro. Folha de ouro pode? Sem problema nenhum. Sem problema. Aquele bolo que eu fiz na live surpresa, que não ficou salvo, essa semana quem viu. Que a gente fez lá as pedras de isomalte, né? Aquele geode cake. O geode cake não tem problema você colocar na geladeira, tá? Ele vai ficar um pouco opaco, mas ele vai continuar ali um pouco com o brilho dele, tá? Vai ficar lindo, maravilhoso, vai ficar tudo certo. O problema é quando a gente tem uma peça grande de isomalte, porque isso começa a fazer mancha branca e na peça inteira. Eu não acho ficar feia, tá? Ela fica diferentona, mas assim, não é o aspecto que com certeza você queria, que você passou para o seu cliente. Então ele vai olhar e se não foi o que você vendeu para ele vai falar, tá estranho isso aqui, né? Não tá legal. Então, tem decorações que a gente tem que fazer na hora. Agora, folha de açúcar, aquela folha que a gente faz com açúcar e glucose mesmo, né? Aquela folha que eu fiz uma preta um dia, vocês falam, nossa, parece um asfalto que brilha e tal. Pode deixar na geladeira, porque o Buttercream isola bem. Decoração, por exemplo, bolo de unicórnio, já capaça americana aplicada, eu já deixava na geladeira, não melava por conta do Buttercream também, não tinha nenhum problema. Gente, várias decorações dá pra gente fazer, a gente tem que tomar cuidado mesmo com aquelas que estragam, né? Flor natural, macarrão, fruta fresca, né? E não dá muito certo. Mas a gente já pode deixar todos os processos prontos, processos que demoram muito. Então, assim, espatular. Para eu espatular e fazer a quina perfeita, o bolo precisa estar gelado. E é 1h30 de geladeira. Então, eu já deixo isso pronto, o meu tabuleiro limpo, o meu bolo colorido, já deixo tudo prontinho, organizado, para no outro dia só ir lá e aplicar flor, por exemplo. Tá? Portanto, estão surgindo algumas perguntas aqui que acabam fugindo um pouquinho de assunto, eu não vou fazer, mas só para explicar para o pessoal que hoje a nossa aula, nesse momento, está sendo de planejamento e organização. Sim. A gente classificou isso como um dos obstáculos para chegar no nosso destino final, que a gente quer. E hoje, se pensar, hoje que é segunda, até o dia da nossa maratona do Bolo Perfeito, que começa no dia 3, a gente tem 8 dias, exato. A gente tem 16 aulas no total. 16 aulas
de aquecimento até chegar na maratona. Porque aí chega na maratona, a gente vai ter mais 8. Quando chegar na maratona tem mais um monte de coisa. Na verdade, quando chegar na maratona, tem a aula da maratona e tem a aula de revisão. Sim. De aula e tudo mais. Então, assim, vai ter muito assunto e muita coisa. Então, a gente vai divulgar a agenda? Ou não? Então, a gente vai divulgar a agenda diária, sempre o que vai ter no dia. Mas acho que só para o pessoal saber o que vai ter, eu vou falar aqui o que vai ter de forma geral. Tá. Então, prestem atenção aí, só para o pessoal... Só para vocês saberem quais são os próximos assuntos. Exatamente. Lembrando que a gente todo dia vai ter aula às 10 da manhã e às 19 horas, e as lives não ficam salvas, tá? Então, hoje, nossa primeira aula foi de planejamento e organização. Está sendo ainda. A nossa aula das 19 horas vai ser sobre manteiga. Exatamente. Tá? Vocês venham, porque vai ser uma aula muito legal. Vamos fazer manteiga, vamos falar sobre manteiga, vamos falar de diferença para margarina, vamos esmiuçar o assunto da manteiga, tá? Então, a gente classificou algumas coisas. Hoje, então, a gente está falando de planejamento e organização, depois sobre manteiga. Sim, são as aulas de hoje. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai falar de massas de bolo. Sim. E à noite, a gente vai falar às 19 sobre precificação. Eu acho que essa aula, amanhã das 19, eu acho que é uma das... Vai bombar. Eu vou ajudar nessa daí, para a gente calcular. Gente, a aula das 19 vai ser uma aula mais no Feito que da Bruna, né? Então, vocês esperem por ele. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre recheio. Tá. E às 19 horas, a gente vai falar sobre armazenamento e congelamento. Show. Quinta-feira. Que é dia 29. A gente, às 10 horas, vai falar quais os principais problemas que fazem o bolo rachar. Show. E em Butter Queen. E às 19 horas, vamos falar sobre como começar do zero. Sim. Muita gente fala, nossa, estou iniciando, como começar do zero? Então, a gente vai falar sobre isso. Depois, no dia 30, às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre cardápio de bolos. Então, aí a gente vai vamos falar aprofundar. Sobre o que eu falei aqui para vocês de massa. Exato. Depois, a gente vai falar sobre como vender bolos em Butter Queen. Show. Principalmente a parte de transição. Como que eu faço para migrar de... Ai, Bruno, eu já trabalho com pasta americana, não gosto mais. Quero trabalhar com Butter Queen. Como que eu faço? Sobre isso. No dia 31, a gente vai falar às 10 horas da manhã de um assunto que às vezes acaba surgindo um pouco polêmico, que é, nossa, tô numa região quente. Como trabalhar com Butter Queen em regiões quentes. Às 19 horas, a gente vai fazer uma decoração de bolo de um tema Halloween. No dia 1º, às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre embalagem e transporte de bolo. Legal. Como fazer isso, porque sempre tem dúvida e tudo mais. E às 19 horas, vamos falar sobre decoração com trabalho de bico. Vamos fazer uma decoração com trabalho de bico. Sim. E no dia 2, que é o dia que antecede a nossa primeira aula da maratona, aí termina o nosso aquecimento. Às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre equipamentos essenciais e vamos fazer um exemplo prático aí, com pouco recurso de equipamento. Ai, ai, ai. Isso vai ser às 10 horas da manhã. E às 19 horas, para encerrar aí nosso aquecimento, no dia 2, a gente vai falar sobre Butter Queen. Sim. Vamos esmiuçar aí. Estão vendo que, né? Vamos falar sobre muita coisa importante, então venham, estejam aí gente, papel e caneta na mão, pelo amor de Deus, anotem tudinho que a gente vai falar, porque são aulas importantíssimas. E aí, quando a gente chegar na maratona, você vai falar, olha, eu já sei disso, eu já vi isso. Aí que se encaixa isso que a Bruna falou, que o Fê falou. Então, vão ser aulas muito importantes, tá? Aulas que vão te ajudar a chegar aí exatamente onde você quer, de fazer bolos perfeitos, espatulados com Butter Queen. Exatamente. Então, realmente são aulas para deixar você 100% aquecido aí para nossa maratona do bolo Todo perfeito. mundo preparado. Gente, então hoje falamos um pouquinho aí sobre planejamento, sobre organização. Espero ter tirado algumas dúvidas aí da cabeça de vocês, mas ache o seu jeito de trabalhar na sua cozinha, né? Eu te dei um exemplo aqui de como era o meu jeito, de como eu me adaptei um pouco melhor.
e acha aí a sua maneira de trabalhar na sua cozinha, o que funciona melhor para você, né? Porque só a gente sabe o nosso ritmo, né? Eu sou uma pessoa mais rápida, você é uma pessoa que precisa de um ritmo mais lento, vai até pegar um pouco menos de encomenda, fulana vai pegar o dobro de encomenda que eu pego. Então, cada pessoa tem um ritmo dentro da cozinha, cada pessoa tem um grau de experiência, que está aprendendo ainda, que tem uma certa quantidade de bolos que pode fazer. Então, um tamanho de cozinha, né? Tem gente que trabalha, né, nisso daqui. Então, às vezes não tem espaço para fazer tanto bolo. Então, ache o seu equilíbrio, né? Eu te dei algumas dicas aqui para você se organizar. Lembre sempre do plano de ataque. O plano de ataque, sim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer na cozinha, porque é dali que sai todo o nosso planejamento, né? Pega um caderno, se você gostar de escrever, uma agenda, ou então vai no computador, escreve tudo que você quer escrever, deixa tudo divididinho. Eu adoro, gente. Eu faço plano de ataque até hoje, né? Quando eu vou gravar aula, cadernos e cadernos de coisa escrita. Então, assim, divide com caneta colorida, faz aí o que você quiser, né? Acha um jeito legal de você trabalhar isso, mas façam, porque é ele que vai te ajudar no planejamento da sua semana inteirinha. Amor, e antes da gente terminar, deixa eu dar uma dica pro pessoal falando o seguinte. Então, só lembrando, a gente tá ao vivo no Instagram, @CakeLoverBR, e no nosso canal do YouTube, Bruna Rebelo Cake Lover. Sim. A live não fica salva. Não. No YouTube, não é que a gente exclui a live e apaga, ela fica como não listada, então ela não fica salva. Você não consegue entrar no nosso canal e encontrar a live, não vai encontrar. Mas para o pessoal que está no Instagram, ou mesmo o pessoal que está no YouTube, vi a live no meio, não consegui ver tudo. Vou dar uma dica. Esse link aí que vocês estão vendo da live e tudo mais, se você for na barrinha de progressão aí Explica como que é essa barrinha de progressão que eu tô querendo dizer, amor. Barrinha de progressão, tem o vídeo, que você tá na frente da câmera, talvez fica melhor. Tem o vídeo, embaixo tem a barrinha de progressão, assim, do vídeo. Faz um quadrado. A timeline? Faz assim, ó, um quadrado, como se fosse o vídeo. Isso. Aí embaixo. Que vai do minuto 1 ao minuto 50. Isso, essa daí é a barrinha de progressão. Se a pessoa pegar o mouse da direita ali para a esquerda e arrastar, consegue ver todo o vídeo desde o começo. Consegue ver tudo que a gente fez. Exato. Então é só você não sair da live agora antes da gente sair, volta tudo que você consegue ver tudo. Exato, consegue ver e não perde nada. Então fica aí a dica. É uma dica, não espalha, hein? Gente, então era isso que a gente queria passar para vocês hoje, um pouquinho sobre o planejamento e organização. Espero que vocês tenham anotado tudo. Eu espero que vocês tenham pego um caderno especial só para essa semana. Gente, obrigada. Uma semana muito maravilhosa pra gente, cheia de conhecimento. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.